Hoje foi rápido. Ok, gente, então vamos lá, fazendo as apresentações. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas à terceira aula do nosso curso de breve introdução ao pensamento de Pierre Bourdieu, que, de novo, é um curso de extensão da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da USP, com coordenação do professor Alexandre Marcella, do Departamento de Sociologia. Eu sou Fábio Ribeiro, pós-doutorando em Sociologia na USP, e vamos começar. Eu espero que vocês tenham gostado da aula passada, foi tudo bem, espero que tenha dado para entender. Quem tiver alguma dúvida, alguma coisa, fique à vontade. Antes de começar rapidinho, a Gabriela, que tinha pedido textos sobre o campo do poder, e como isso pode interessar outros de vocês, eu vou mostrar alguns que eu achei. A má notícia é que o principal livro em que o Bourdieu trabalha o campo do poder é a Noblesse d'État, a Nobreza de Estado, que é um livro que não foi traduzido em português, mas existe em inglês, tá? Então, dá para se achar. Ele tem parte bem grande aqui que ele discute esse conceito de campo do poder. Mas ele aparece em vários outros momentos. Ele aparece muito nos textos que a gente tem em português, né? Nas regras da arte. Ele fala bastante, se você procurar no índice tem bastante coisa. Tem um pedacinho do Razões Práticas, que é o livro que tinha o primeiro texto que vocês leram, que fala do campo do poder também. Ele é um tema que perpassa muito o curso dele sobre o Estado, que foi publicado em português, para a Companhia das Letras. Tem bastante coisa. E tem um tiquinho também nesse livro, que é um livro pouco conhecido do Bourdieu, que chama As Estruturas Sociais da Economia, que existe uma tradução em português, acho que de Portugal, mas é traduzido do inglês. Então, eu não recomendo muito essa tradução. Leiam em inglês, se vocês puderem, ou leiam em português, se tiverem que ler, mas é uma tradução meio esquisita, tá? Eu acho que com esses textos já dá para, quem quiser brincar com a ideia de campo do poder, se divertir bastante, tá, Gabriela? Mas se tiver alguma outra coisa que você queira, fique à vontade para pedir, tá? Antes de começar, eu queria falar um pouquinho sobre um negócio interessante que aconteceu no fim de semana, e eu fiquei pensando nisso. Quem segue futebol e entende futebol ou gosta de futebol pode ter notado que esse fim de semana aconteceu um negócio bem interessante, que foi o fato de 12 times da Europa, né, 12 dos principais, dos times mais ricos da Europa, então Real Madrid, Barcelona, Manchester, Juventus, etc., eles anunciaram que vão criar o que eles chamam de uma Superliga, né, que é um campeonato só deles, e com alguns outros times convidados. Isso causou uma repercussão negativa gigantesca. Se você entra em sites de notícias europeias, principalmente sites ingleses, franceses, italianos, está causando uma discussão imensa, e até alguns ministros na Inglaterra, o pessoal falando, o próprio governo vai se mobilizar contra isso. Então, eu achei isso uma coisa interessante, porque ele tem a ver um pouco. A gente pode fazer uma hipótese, e é só uma hipótese de leitura bourdieusiana dessa questão da Superliga. Quer dizer, o que a gente pode pensar que é essa Superliga, né, esse campeonato dos times dominantes? É isso, é o campeonato dos times dominantes que querem perpetuar a sua posição. Eles querem ser sempre os dominantes. Eu falei isso lá passada, né, mas os dominantes, por mais heterodoxos que eles tenham sido quando eles entram no campo, a partir do momento que eles se tornam dominantes, eles tendem a se tornar conservadores, eles tendem a querer manter sua posição. Então, no fundo, a gente pode interpretar esse movimento dos times dessa Superliga como uma estratégia de perpetuação. Por quê? Porque nesse campeonato eles não poderiam ser rebaixados, né? Eles estariam sempre nesse campeonato. E o rebaixamento e o acesso, né, de divisões superiores e inferiores é uma coisa que tem muita relevância no campo do futebol. Hoje teve uma entrevista, acho que está no site da BBC, em que o presidente do Real Madrid, que é um desses times, ele fala, não, que a gente está fazendo isso que é para salvar o futebol, porque
a audiência do futebol está mudando e a gente tem dados, isso é importante, é fato, a gente tem dados, tem pesquisa que fala que os jovens estão se interessando menos pelo futebol e que esse campeonato significaria que eles podem sempre ter jogos de times grandes, jogos de times se enfrentando, isso sempre passaria na TV, na internet, etc., e poderia trazer os jovens a um futebol de qualidade. E o que acontece? Os outros clubes que não fazem parte disso, que são menores, né, têm menos dinheiro, menos importância, eles criticam muito essa atitude porque eles acham que, eles falam, não, esses caras estão fazendo só por dinheiro, porque eles querem contratos bilionários com televisão, internet, que eles querem entrar no mercado da China, no mercado dos Estados Unidos, e coisas assim. Mas é interessante porque é uma coisa que depende muito da posição. Então, não é o Real Madrid, não é o Liverpool, não é porque é sei lá, é a Internacional, sei lá. Qualquer clube que esteja nessa posição dominante normalmente tende a tentar fazer alguma coisa. Então, aquela coisa bem burguesa, não importa muito a pessoa ou a instituição em si, é a posição no campo e as relações entre os campos. Só que aí, qual que é a estratégia dos times que não estão nessa, né, dos times que a gente chamaria de dominados aqui? É apelar a uma pureza do futebol que seria antieconômica. O futebol é um esporte que a competição tem que ser igual. Todos têm que é uma coisa de 11 contra 11, todo mundo está no campo, e o que acontece nos 90 minutos não importa dinheiro, não importa nada, que no fundo é um argumento muito homólogo ao argumento do campo da arte, né? Que a gente faz arte pela arte, que a gente só quer seguir a musa e coisas assim, né? E é muito interessante porque os torcedores, eles quase todos embarcam, né? Você vê os comentários de torcedores nas redes, eles embarcam nesse argumento, né? Que é uma coisa que quebra esse princípio, que é um princípio organizador dessa economia antieconômica do futebol, que é a coisa do fair play, né? Da igualdade, de que todo time pode subir, todo time pode participar dos campeonatos se ele conseguir se desenvolver e melhorar. E sim, tem isso também, né, Marcelo? Isso é outra questão dessa influência do campo político na história. Mas eu queria trazer esse exemplo que é um pouco disso, que no fundo, no futebol, todo mundo sabe que é por dinheiro, que os times mais ricos tendem a ser dominantes, quer dizer, que embora tenha esse critério antieconômico, como tem na arte, eles tendem a respeitar esse critério também, que é um critério secundário, não determinante, mas que é o critério econômico, que também manda muito, né? Então, eu queria trazer esse exemplo só para vocês verem como essa análise burguesiana pode ser usada até para tentar analisar coisas que estão acontecendo no dia a dia. A gente pode tentar expandir isso para vários outros campos. Só que eu não fiz nenhuma pesquisa, né, gente? Eu estou falando isso de bobo, que não falei, foi uma hipótese, então eu já deixei o Bourdieu bravo antes de começar a aula. É impressionante, toda aula eu deixo o Bourdieu bravo. Antes de começar a aula de novo, eu queria pedir desculpas, não sei se vocês viram o e-mail, espero que vocês tenham visto o e-mail que eu mandei sobre o problema da tradução no livro, dos textos que vocês leram. E eu quero falar um pouquinho de tradução, porque eu sou tradutor também, então é um assunto que me interessa, né? E como talvez vocês não saibam, talvez vocês não tenham grande aproximação com o mercado editorial, coisa assim, né? Quer dizer, como é que a tradução normalmente funciona? Um livro é traduzido, né? Primeiro, o tradutor é quase sempre freelance, ele não tem um contrato estável, ele tem um prazo muito curto para traduzir, e o texto que o tradutor produz, normalmente é revisado em 2 momentos da publicação do livro, né? O tradutor entrega o texto, aí o texto passa por alguém que no Brasil a gente chama de preparador, que supostamente tem que corrigir o texto inteiro, deixar o texto tanto gramaticalmente quanto semanticamente, né, para fazer sentido. Aí o texto ele é diagramado, ele é preparado como se fosse um livro, né, em páginas, coisa assim, e essa diagramação também passa por um revisor,
que é alguém que aí já não está tão preocupado com essa parte mais de gramática, mas que está vendo se está tudo encaixadinho, se está tudo bonitinho, se está faltando alguma coisa, né? Mas sempre tem erros, a tradução sempre tem erros, e o que pode ter acontecido nesse texto? Eu não sei, porque, óbvio, não conheço o tradutor, eu não sei o que aconteceu, mas tem problemas muito sérios na tradução, e dá para ver, a minha análise, a minha experiência de tradutor, é que o tradutor ele não erra a gramática, ele não desconhece o francês, ele não desconhece o português. Os erros que aparecem são normalmente dois tipos, são erros que parecem ser falta de atenção, você está traduzindo muito rápido e tal, aí vocês trocam teoria por história, que nem ele faz, ou trocam química por alquimia, né? Você não está pensando muito no texto, mas você vai... E tem outros erros que aí sim parece que é uma falta de familiaridade com Bourdieu, que, por exemplo, quando ele traduz, sei lá, práticas, está escrito práticas, ele coloca atividades, ou ele tira os geradoras de disposição, que são termos que são importantes para o Bourdieu, e que o tradutor talvez não conheça, ou às vezes é culpa. Isso é responsabilidade até do preparador, que acha que o texto está muito repetitivo, que fica prática o tempo todo, e resolve colocar um negócio para quebrar isso, sem saber da importância do termo específico no caso em questão, né? Isso normalmente, quando tem um texto que tem particularidades muito fortes de teoria ou de linguagem, coisa assim, os textos passam por uma revisão técnica, né? Para alguém que não é necessariamente conhecedor de gramática ou de língua, mas alguém que conhece o tema, um sociólogo, alguma coisa assim. Então, Gabriela, é comum, eu acho, e eu, obviamente, não vou falar muito sobre isso, porque eu também sou tradutor, também traduzo Bourdieu, então é meio até injusto, porque eu estou com essa plataforma para falar e esses tradutores não têm como responder, eu não sei qual é as circunstâncias deles, mas sim, porque o mercado editorial brasileiro é uma coisa muito pequena, com prazos muito curtos, com pouco dinheiro, o tradutor é muito mal pago, de modo geral, o mercado brasileiro é uma coisa maluca, né, que você para pensar, um livro acadêmico que venda, sei lá, 3.000 cópias, 5.000 cópias é considerado um sucesso num país de 210 milhões de pessoas, né, que é um negócio completamente maluco, como é minúsculo, no fundo, esse campo intelectual, esse campo acadêmico brasileiro, que é uma coisa que a gente não pensa muito, né? Mas tem, especialmente, e também tem traduções muito antigas do Bourdieu, nesses tempos pré-internet era muito mais difícil traduzir, porque quando você tinha um problema, você não tinha muito recurso, muito onde correr para resolver esses problemas, você tinha que tentar adivinhar, né? Então, todo esse problema da prática da tradução que vai mudando. E, então, tem algumas traduções que são bem complicadas, eu tendo a avisar isso, por exemplo. Então, eu sinto muito não ter percebido antes que essa tradução portuguesa tinha esses problemas, mas eu espero que essas correções vocês consigam meio que seguir, tá, gente? Mas é isso. Depois, se quiser, a gente pode até falar mais sobre tradução, que eu gosto de falar disso. Vamos então, Bourdieu. Passaram 10 minutos e a gente nem começou. Bourdieu sobre ciência, quer dizer, como o tema da arte é um tema que o Bourdieu trabalha desde o começo, desde a década de 60. Então, o primeiro livro que ele publica, que é um livro muito interessante, chama Le Métier de Sociologue, O Ofício de Sociólogo, tem uma tradução, e é um livro que ele escreveu junto com esses dois colaboradores dele, a gente participou muito das pesquisas que o Bourdieu fez, especialmente nos anos 60, que são o Passeron e o Chamboredon. É um livro interessante porque ele é muito daquela fase que eu falei no início, que o Bourdieu escrevia super difícil de propósito para complicar. Então ele tem uma introdução longa que o Bourdieu escreve de 100 páginas, que conta mais ou menos essa abordagem da ciência que eles querem fazer, e depois ele tem uma seleção enorme de pedaços de textos de outros autores, quase uma apostila de leitura, um curso de leitura. E isso é muito interessante de ver. Então tem textos de todos os tipos, de sociólogos, de filósofos, de historiadores, de antropólogos, e é bem interessante, se quem tiver acesso, poder ver que textos que eles escolheram e por quê. Os textinhos cada texto tem uma introduçãozinha que eles escrevem para dizer por que eles escolheram.
é uma coisa divertida de ver, né? Mas é um livro bem denso, é um livro que eu não comecei por ele, porque eu acho que é um livro bem complicadinho de ler, e eu espero que a aula de hoje ajude a quem quiser encarar, porque é um livro bem legal. Na década de 70, ele continua publicando sobre ciência, mas mais em formas de artigos. Então, tem um artigo que chama O Campo Científico, que é um dos principais que ele lança, acho que em 76, que está no... Tem aquela coletânea organizada pelo Renato Ortiz, que chama Grandes Cientistas Sociais, Pierre Bourdieu e Sociologia, uma coletânea antiga, está fora de catálogo, mas que é fácil de achar online. Esse texto é um dos textos que está traduzido nela, a introdução do Renato Ortiz também é ótimo, um texto que vale muito a pena ter para quem está interessado em Bourdieu. Nos anos 90, ele faz que na verdade é uma palestra que ele deu, que chama Os Usos Sociais da Ciência, que é publicado num livrinho pela Unesp, no início de 2003, uma coisa assim, e que também é um texto bem interessante sobre como a atuação do cientista deve ser. E aí a gente chega no texto, que é o texto da aula de hoje, que é esse aqui. É um livro que chama Science de la Science et Réflexivité. Traduzindo literalmente é isso, é ciência da ciência e literatura. Em Portugal eles já mudaram o título para uma sociologia da ciência. Isso, gente, mudança de título normalmente não tem nada a ver com o tradutor, tá? O título é a responsabilidade do editor. Isso eu não coloco na conta do tradutor, porque para uma sociologia da ciência tira toda a ênfase que o Bourdieu traz nesse livro, Ciência da Ciência e Reflexividade, que é uma coisa que eu vou puxar nessa aula. E esse livro é um livro muito curioso, porque, primeiro, ele é a transcrição, lembra que eu falei que o Bourdieu dava aqueles cursos no Collège de France? É a transcrição do último curso que ele dá, antes de morrer. Então, é o curso de 2001. Ele morre logo depois disso. E é o último livro que o Bourdieu publica em vida, se eu não me engano, eu acho, estou com certeza. Então, o livro, quem lê, né, dá para ver que tem o tempo todo, mesmo nesse texto que vocês leram, no finalzinho, ele fala, não, tem uma pesquisa que devia ser feita, que eu espero poder fazer, quer dizer, tem muitas referências a projetos que parecia que o Bourdieu estava bem interessado em levar adiante, mas que ele, infelizmente, não pôde, né? Porque ele morreu antes disso, né? Eu queria só fazer uma notinha sobre a consistência. Eu acho que a visão de ciência que o Bourdieu apresenta nesse livro é muito consistente com a visão que ele apresentava já em 68. É óbvio que tem mudanças, tem ênfases diferentes. Aqui ele ainda nem tinha os conceitos de hábitos, campo, capital, ele está começando a pensar nisso. Aqui já aparece o tempo todo. Mas eu acho que... E eu não estou fazendo um grande juízo de valor, eu não acho que ser consistente é necessariamente bom. Tem muita gente que é consistentemente ruim o tempo todo, a gente sabe disso, né? Mas tem algumas análises de Bourdieu que eu tendo a desconfiar um pouquinho, falar, não, que o Bourdieu mudou muito, que o conceito de hábitos no início era completamente diferente do conceito de hábitos no final, e etc. Eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque eu acho que a gente enfatizando coisas que não são tão importantes assim. E eu acho que a gente aprende mais sobre Bourdieu tentando seguir mais essas continuidades do que ficar caçando as mudanças que realmente aconteceram ou não. Então é só uma coisinha que eu queria dizer. Antes de falar sobre o texto em si, eu achei importante fazer uma espécie de mini resumo dessa área da ciência, né, do campo da ciência, da filosofia da ciência, da sociologia da ciência, da epistemologia, que normalmente não é uma coisa que a gente estuda muito em ciências humanas, é uma coisa que fica restrita aos cursos de filosofia, e mesmo assim é bem secundária nos cursos de filosofia, e eu acho que é fundamental para a gente entender Bourdieu, e também aí vem o interesse próprio, né? Eu estudo isso, minha pesquisa é sobre filosofia da ciência em Bourdieu, e então, sem nenhuma desonestidade, né? Uma coisa que o Bourdieu fala, a gente sabe, é que a gente tende a considerar importante, o mais importante, o que a gente trabalha, né? A gente tem essa lúcio mesmo, né? Esse senso do jogo de qualquer tema que a gente escolhe estudar, a gente considera que é importante, porque senão a gente não faria. Então, eu tendo a considerar essa parte,
bastante importante, então eu vou fazer uma espécie de desvio. Mas também preciso tomar um pouco de cuidado, porque eu vou falar de muita coisa aqui que para mim pode ser óbvia, porque eu estou imerso nisso, e para vocês talvez não seja. Então, quem ficar em dúvida, quem quiser perguntar mais coisas, por favor, fique à vontade. Então, a filosofia da ciência, ela se mistura com, normalmente a gente chama de epistemologia, né, que a gente chama de teoria do conhecimento, que é uma área da filosofia, em geral, e das ciências, que trabalha com questões do tipo, o que é conhecimento? O que é dizer que você conhece alguma coisa? Será que a gente realmente pode conhecer alguma coisa nesse sentido? E se sim, como a gente faz isso? O que é verdade? O que é um conhecimento verdadeiro? O que é um conhecimento falso? Como a gente estabelece essa verdade? Quais são os procedimentos? Como a ciência deve proceder? Como é que ela deve fazer inferências, por dedução, por indução, por outros processos? Como a gente consegue perceber o mundo fora da gente, né? O que é consciência também, como a gente consegue... O que é uma definição? O que é um conceito bem definido? O que é um conceito mal definido? Como os conceitos devem se estruturar em teorias? Todas essas questões são questões que são tratadas por essa área da filosofia que se chama epistemologia ou teoria do conhecimento. Isso, como quase tudo na filosofia ocidental, vem da Grécia. Isso já tem discussões sobre isso desde os filósofos pré-socráticos, o Platão. Eu acho que é no Teeteto, diálogo Teeteto, acho que é esse. Não, certeza. Ele trabalha muito essa questão, Aristóteles tem muita coisa, mas normalmente a gente puxa isso mais de datas mais recentes, com um filósofo chamado Francis Bacon, do século XVI, que escreve um livro chamado Novus Organum, Novo Órgão, né? Onde ele começa a dar o procedimento do que a gente chama hoje de método científico, né? Aí tem outros filósofos, como Jean-Baptiste Vico, que escreve um livro chamado A Nova Ciência, o René Descartes, que é muito conhecido, que escreve discursos sobre o método e outros textos. E aí, com o passar dos séculos, isso tende a focar numa discussão entre o David Hume, que era um filósofo inglês que meio que é considerado o fundador do que a gente chama de empirismo, né? A ideia de que o conhecimento pode ser estabelecido de fora, né? E com análise de objetos empíricos, no Tratado sobre a Natureza Humana, e o Immanuel Kant, que eu falei na aula passada, mas que tem a crítica da razão pura, onde ele desenvolve uma posição que é mais de idealismo, né? Que tudo tem que ser tratado pelas nossas ideias, pela nossa razão, antes de ser conhecido, né? Então tem toda essa linha de filosofia da ciência, de epistemologia, que se desenvolve junto com o que a gente chama das revoluções científicas, né? Que a gente normalmente começa a datar lá pelo Renascimento, 1400, 1500, então tem a Revolução Copernicana, que é a história do Sistema Solar, né, que é a Terra que gira em torno do Sol, e não o Sol que gira em torno da Terra, como se achava antes na concepção aristotélica. Então, as descobertas de Galileu, que é o primeiro a usar um telescópio, e faz descobertas sobre a mecânica da gravidade, o Newton, que a gente conhece a física newtoniana, e vai andando até no século XIX, começar a se espalhar para outros campos. Então a gente normalmente marca na biologia, né, o Darwin e a teoria da evolução, mas também tem outras revoluções na física, como o Maxwell, que descobre o eletromagnetismo, e depois no século XX a gente marca isso muito na física com Einstein, né, que a gente conhece, a teoria da relatividade, e também com os filósofos e cientistas que trabalharam a física quântica, né, o Bohr, o Heisenberg, o Schrödinger e outros, né? Então, voltando para a filosofia, para a epistemologia, o que acontece no século XX é meio interessante, porque e aí isso precisaria de uma análise de história da filosofia e história do campo, né?
essa discussão se torna muito de língua inglesa. É um momento, né, que no final da Primeira Guerra, também é um momento que a língua inglesa começa a se colocar como a língua franca, né, do campo científico. E na filosofia tem um movimento que se chama, acaba sendo chamado de filosofia analítica, que é uma filosofia que não se importa tanto com a história do que acontecia antes, né, Kant, Hegel, Descartes, esses caras todos que eu citei, e se preocupa mais em fazer trabalhos sobre questões que seriam atuais e como suporte mesmo a essas novas descobertas científicas. É uma corrente que no início do século XX se chama de positivismo lógico, que não é aquele positivismo que a gente ouve falar, do nome que eu esqueci de mencionar, né, o Augusto Comte, que acho que eu mencionei no slide anterior, está aqui, no slide anterior, Comte aqui, que é também a pessoa que escreve um livro chamado Curso de Filosofia Positiva, e é a pessoa que inventa o termo sociologia, né? Esse termo vem do Comte. Então, no século XX tem o positivismo lógico, que não tem muito a ver com Comte, mas é uma ideia que é muito influenciada por filósofos alemães que acabam meio que exilados da Alemanha, da Áustria, por causa do nazismo, né? Que é uma ideia que trata a ciência como um negócio muito duro, com uma demarcação muito rígida entre o que eles consideram ciência de verdade e o que não é, que é história, religião, sociologia, que eles chamam tudo meio que de metafísica, de um modo meio crítico, né? Crítico negativo, assim, né? E o que esse positivismo lógico mais ou menos faz, simplificando terrivelmente, é dizer que todas as ciências deveriam seguir as regras e os procedimentos da física, quer dizer, buscar ao máximo possível uma quantificação e uma formalização numa linguagem abstrata, né? E essa ideia é muito influente. Eu acho que até hoje o senso comum das pessoas, se pergunta para as pessoas o que é ciência, eles tendem aí nessa ideia, né, de que a ciência faz fórmulas, que descobre leis, que descobre, que usa matemática, que usa lógica, né? Mas no decorrer da própria filosofia surgem outros movimentos, mais ou menos na metade do século XX, que a gente chama de pós-positivismo, que é uma filosofia da ciência que começa a levar mais em conta, e a gente está chegando no Bourdieu, né, o lado social da ciência, que é a relação entre os cientistas, o que realmente ocorre em laboratórios, em centros de pesquisa, coisa assim, e também a influência da história na atividade científica. Então, alguns nomes importantes são o Popper, né, o Karl Popper, que escreve esse livro, que é um clássico, que é a lógica, no Brasil chama lógica da pesquisa científica, que é um nome melhor do que em inglês, né? E especialmente um que chama Thomas Kuhn, que talvez vocês tenham ouvido falar, que tem um livro que também é super clássico, que todo mundo nessa área lê, que chama A Estrutura das Revoluções Científicas, que é um pouco como ele vai mostrando, né, como as teorias científicas mudam devido a um jogo de teorias dentro do campo, um jogo de forças dentro do campo. Então, é um livro super influente. E isso acaba influenciando também a sociologia da ciência, né? Como é que se pensa, como é que se faz a ciência, como é que se analisa sociologicamente a ciência. Então, de novo, isso tem uma ênfase muito grande na Inglaterra, nos Estados Unidos, e tem muitos nomes. Eu coloquei só 3 aqui, mas o Robert Merton, esse Aaron Sicurel, mas tem Anselm Strauss, a Karen Nocetina, o David Bloor, na Escócia, e esses livros, infelizmente, têm a ser pouco traduzidos para o Brasil, mas a gente tem um bom exemplo aqui. Esse livro do Bloor foi traduzido pela Unesp, chama Conhecimento e Imaginário Social, que é meio que um clássico de sociologia da ciência, e vale a pena ser estudado por quem se interessa. E o que acontece, para se aproximar do Bourdieu de novo? Os currículos de filosofia e sociologia da ciência tendem a se focar muito nessa discussão em inglês, e isso acaba varrendo para debaixo do tapete tanto a contribuição dos clássicos da sociologia. Se vocês forem pensar, todos os grandes clássicos da sociologia têm textos sobre ciência, têm texto de sociologia da ciência, quer dizer,
O próprio Durkheim meio que funda a sociologia com um livro que se chama As Regras do Método Sociológico, quer dizer, como é que é o método científico na sociologia. O Weber tem um monte de textos metodológicos, tem aquele texto lindo dele que chama Ciência como Vocação, né? Que é esse pensamento do que um cientista deve ter para ser um cientista. O próprio Marx, ele quer, especialmente o Engels, né, que é o grande colaborador do Marx, ele quer expor, colocar o marxismo como uma ciência, né, e não como uma ideologia, como uma teoria, como uma utopia, como se colocava antes. Então tem toda essa contribuição que tende a ser varrida meio para debaixo do tapete, mas também, e o que nos interessa aqui, isso acaba ocultando toda uma tradição francesa de filosofia da ciência do século XX, que o Bourdieu segue diretamente. Quer dizer, é uma filosofia que tem base nos grandes precursores franceses, especialmente o Descartes e o Comte, que eu mencionei, mas de modo muito crítico a eles, que tem essa herança que a gente chama de racionalista, né, mas é de um modo muito crítico, e é estabelecida por nomes que são meio marginais no campo, até no próprio campo intelectual francês, a gente que não está muito bem inserido nas universidades, que não entra no Collège de France, né, que não consegue essa consagração toda, mas são obras muito interessantes que até antecipam muito, no início do século XX, o que a filosofia da ciência de língua inglesa só vai começar a falar mais lá pela década de 60 e 70. É muito interessante de ver, e que desde o começo eles têm essa preocupação maior com a história e o lado social da ciência do que essa filosofia analítica que eu falei. Então, um dos nomes é o Alexandre Koyré, que na verdade ele era russo, mas fugiu para a França depois da Revolução Russa e passou a viver lá, e ele tem livros fantásticos sobre história da ciência moderna. Tem esse aqui que chama Do Mundo Fechado ao Universo Infinito, que ele analisa a Revolução Copernicana e de Newton, que é uma coisa fabulosa de ler, assim, é um livro lindíssimo. Outro nome, que também é muito importante, talvez estejamos a falar, Georges Canguilhem. Ele trabalha com filosofia da biologia e filosofia da medicina. Ele escreve vários livros, mas o clássico dele é esse que chama O Normal e o Patológico, que ele analisa a própria origem do conceito de patologia, né, de normalidade na medicina. Ele foi orientador do Michel Foucault, então o Foucault do início, né, que está estudando a história da loucura, isso deve muito ao trabalho do Canguilhem. E o Bourdieu conhecia o Canguilhem. Ele conheceu o Canguilhem até arranjou um outro emprego para o Bourdieu no início da carreira. Então, eles se correspondiam e tinham uma relação muito próxima. Mas eu acho que o principal aqui, que tem uma influência maior, é um filósofo chamado Gaston Bachelard, que tem uma obra imensa, não só de filosofia da ciência, ele trabalha muito com estética, poesia também. Ele é um cara completamente diferente, né? E ele tem esse livro que chama A Formação do Espírito Científico, que tem traduzido, né? Esses 3 livros que eu falei têm traduzidos, depois na bibliografia eles aparecem. E o que ele faz nesse livro? Ele tenta fazer o que ele chama de uma psicanálise do espírito científico, para mostrar como nós, que queremos ser cientistas, temos que superar uma série de obstáculos, que chamam de obstáculos epistemológicos, que vem de um pensamento pré-científico que está meio inserido no senso comum, para poder ter uma educação, ele também é importante na área de pedagogia científica, né? Para poder ter uma educação verdadeiramente para a ciência. Gente, eu não quero atropelar vocês ou coisa assim. Eu sei que isso é meio acachapante, eu não espero que você esteja anotando isso desesperadamente. Isso é só para mostrar que a gente está numa área extremamente complexa. Aliás, no fundo, da sociologia da arte também, eu poderia ter feito uma introdução parecida com isso, com a sociologia da arte. Mas é uma área extremamente complexa, com muita história, muitas disputas, muitas lutas, né? E que isso, por algum acaso, ele tende a ficar meio em segundo plano na academia brasileira. Tá? É um pouco por aí. Então chegamos, finalmente, depois de quase meia hora, a gente chega no Bourdieu, né?
Como é que é a sociologia da ciência do Bourdieu? No ofício de sociólogo, aqui, o primeiro livro que eu mostrei, que é o mais difícil, ele fala explicitamente, quer dizer, que o projeto dele é uma extensão do projeto do Bachelard de psicanálise do espírito científico. Ele fala que a psicanálise que o Bachelard propõe só vai conseguir toda a sua força se ela for acompanhada por o que o Bourdieu chama de uma socioanálise das obras sociológicas, quer dizer, análise das condições sociais de produção das obras científicas. No fundo, é isso que baliza toda a filosofia da ciência, a sociologia, a filosofia da ciência do Bourdieu. Né? Eu acho que não é o caso aqui de eu entrar muito em Bachelard, que o Bachelard realmente dizia, como o Bourdieu puxa isso, mas isso é só outro exemplo, né, que eu falei lá na primeira aula, que o Bourdieu é um sociólogo esquisito, que as referências dele não são as referências meio tradicionais de quem pensa a sociologia normalmente, ainda mais hoje em dia. Né? Então ele tem essa herança toda desses filósofos que eu falei, dessa tradição francesa, que também fica meio debaixo do pano no cenário mundial, né? E eu acho que é uma fonte riquíssima para a gente interpretar Bourdieu. Então, só queria mostrar essas origens, mas para a gente voltar no nosso livro mesmo, né, que é o livro da ciência da ciência, da sociologia. Esse livro, que eu falei, é o último que o Bourdieu faz, é o último curso dele, ele é um pouco diferente dos cursos do Bourdieu também, porque ele começa fazendo uma coisa que ele não costumava muito fazer nos cursos dele, que é analisar a obra de outras pessoas. Normalmente o procedimento do Bourdieu nos cursos é eu apresento a minha teoria, né, as minhas ideias, as minhas pesquisas, e aí eu faço referência aos outros que meio que se encaixam aqui nesse momento da minha pesquisa, mas aqui não. Aqui ele começa primeiro fazendo uma releitura dessas obras, tanto das obras, especialmente dessas obras inglesas, né, do Merton, do Kuhn, e entre outros, mas ele também fala muito de um nome que talvez alguns de vocês conheçam, estejam se perguntando, né, que é o Bruno Latour, que é um antropólogo e sociólogo francês. Eu botei o nome dele? Não, não botei. Então, deixa eu botar aqui no chat. É o Bruno Latour, que é um cara que está muito na moda, ainda está muito na moda hoje em dia, né, como um cara que faz análise de laboratórios e da racionalidade científica, que o Bourdieu critica muito. Ele critica muito nesse texto, eu não vou entrar muito na crítica aqui, né? Mas só para quem tiver curiosidade, né, o básico da crítica do Bourdieu ao Latour é que o Latour acaba reduzindo a prática científica a uma espécie de cinismo, né, um cinismo autointeressado, porque ele não consegue dar conta da dimensão do campo. Então, só depois que o Bourdieu faz essa análise preliminar que ele começa a expor a sua perspectiva nesse livro. E a parte que vocês leram é um pouco do começo da exposição da perspectiva do Bourdieu. Como eu disse, quer dizer, como eu disse semana passada, esse texto que vocês leram hoje é um texto que foca mais em hábitos do que em campo, que é o contrário da semana passada. O texto que vocês leram sobre a arte fala mais do campo da arte. E esse aqui fala mais do hábitos do cientista, né, o ofício do cientista. Mas é sempre bom lembrar, e a essa altura nem preciso dizer, né, que todos os três conceitos de hábitos, campo e capital estão misturados o tempo todo. E não dá para pensar num sem pensar nos outros dois, né? Então, o principal debate desse texto que vocês leram, que no fundo tem a ver um pouco com o que eu falei disso na aula passada, quer dizer, a ação racional, aquela coisa que a ação racional não precisa ser calculada conscientemente. As pessoas podem agir racionalmente sem precisar ter na cabeça todos os princípios da razão, né? Que é aquela coisa, a explicação das ações não está no indivíduo, não está no artista que é genial, não está no editor que tem um dom para descobrir talentos, e também não está no cientista que é um cara genial, que é um cara que se destaca, que estuda bastante. E isso é particularmente premente no campo científico, porque o campo científico se coloca, como vocês podem esperar, como o campo mais racional de todos. É o campo da razão quase por definição, né? Ou seja, no fundo, a própria racionalidade é um princípio do campo científico,
diferente do que é no campo da arte, no campo do esporte, no campo da política, no campo da economia, no campo da educação, qualquer outros campos, campo do direito, qualquer outros campos que você possa pensar. Só que o que vocês veem no texto é o Bourdieu enfatizando que esse aprendizado científico, esse aprendizado da própria racionalidade científica é um aprendizado prático. Não é um aprendizado consciente, não é a pessoa decorando um manual de regras, não, é a pessoa indo fazer pesquisa num laboratório, num centro de pesquisa, no escritório, coisa assim, no campo, e aprendendo essas regras de racionalidade que estruturam o campo científico, essas regularidades, né, que eles chamam, de um modo que é incorporado como disposições que formam esse hábitos do cientista. Né? Que é isso, a verdade da racionalidade é prática. Isso tem a ver, de novo, com aquele erro que eu já acho que eu já mencionei, mas se não mencionei, menciono de novo, um dos piores erros que um cientista pode fazer para o Bourdieu é projetar a sua própria lógica sobre a lógica da prática. Né? E só para retomar, né? Isso é uma coisa que ele fala que os economistas, não só os economistas, mas ele dá esse exemplo da economia, quer dizer, os economistas analisam a ação de modo racional, em termos de teoria dos jogos, teoria da decisão e coisas assim. Eles falam que a ação racional é aquela que é feita quando o sujeito tem todo o conhecimento de causa, conhece todas as circunstâncias, pode calcular os ganhos e prejuízos de cada rumo de ação e toma uma decisão consciente. O que o Bourdieu fala, que muita gente fala, não é só ele, né, é que isso nunca acontece quase na realidade. As pessoas não têm esse conhecimento completo, eles não têm esses princípios claramente colocados na cabeça, e que no fundo, o que os economistas falam as pessoas agem racionalmente quando elas pensam como economistas. Ou seja, eles projetam a lógica da economia sobre a lógica da prática. E isso impede de conhecer apropriadamente a lógica da prática, que, só para enfatizar, não é algo necessariamente certo. A gente não está pensando, preocupada, não. A lógica da prática é mais certa que a lógica da economia, que as pessoas na prática sempre fazem o certo, não. Mas é só que é uma lógica que obedece a princípios diferentes da lógica da economia e também da lógica da ciência. Então a gente não pode pressupor que o próprio cientista tem uma lógica prática que é completamente científica, por assim dizer. Né? E é isso que o Bourdieu... Por isso que ele enfatiza muito essas semelhanças, mas também as diferenças, né, entre a ciência com a arte e os esportes, né, que quando ele fala, exatamente, sabe, quando você ouve entrevista com um artista, com um jogador, aí o cara fala, como é que você tem a ideia para essa música tão maravilhosa? E as respostas tendem a ser meio obviedades. Não, é quando bate inspiração, ou, sei lá, não, quando eu me sinto bem, quando estou numa situação positiva. São respostas que não conseguem colocar em palavras esses princípios da prática, porque no Bourdieu é um pouco isso, né? Esses princípios são incorporados, eles não estão agindo conscientemente, mas eles estão agindo nas nossas disposições, no nosso hábito. No futebol é a mesma coisa. A pessoa fala, como é que vocês jogaram tão bem? Não, porque a gente seguiu as instruções do técnico e avançou, e tinha mais vontade, tivemos garra. E, no fundo, quando pergunto para um cientista, quando você teve essa ideia genial de fazer, de criar tal conceito, de criar tal procedimento, as respostas são parecidas. Não, tive um momento de inspiração, eu pensei nisso tomando banho, e tal, mas para o Bourdieu se esconde um funcionamento da prática científica que é uma coisa fundamental na obra do Bourdieu, que é o que ele chama de ajuste entre as estruturas mentais, as estruturas do hábitos, e as estruturas objetivas, que são as estruturas do campo. Quando existe esse ajuste, quando esse ajuste é bem feito, é aquele momento que a gente se sente bem. Isso, literalmente, é uma sensação de prazer, uma coisa no corpo. A gente se sente como um peixe dentro d'água no campo em questão. Né? E é por isso que ele faz essa frase muito forte, que foi um dos piores erros que eu achei na tradução, né, que está na página... Cadê? Tinha achado, ela não achei.
aqui na página 62 do texto, que ele coloca como... Então, no texto aparece, um cientista é a materialização de um campo científico. Não, não é nada disso que o Bourdieu fala. Ele fala, o cientista é o campo científico feito pessoa. Quer dizer, é uma frase muito forte. Quer dizer, é o campo científico incorporado num indivíduo biológico que, bem adaptado, bem ajustado, com hábitos bem ajustados, esse campo consegue produzir e seguir esses padrões de racionalidade que determinam as estruturas e as posições do campo científico. Então, quer dizer, percebe que o erro de tradução aqui é terrível, né? Porque você não percebe a profundidade que o Bourdieu está querendo dizer. Né? E isso é coisa de quem traduz ou revisa sem conhecer direito a obra. Né? Só que qual é a diferença também do Bourdieu, do campo científico para o campo artístico, o campo esportivo, o que é para o Bourdieu? É que o campo científico ele tem essa particularidade de exigir uma teorização. Né? A teorização faz parte da ciência, ela precisa ser também dominada, ela precisa ser incorporada pelo cientista. A prática do cientista, o aprendizado da prática do cientista é aprender como dominar a teoria, de certa forma, também, além dos procedimentos práticos. E por que isso é tão importante? Porque, na verdade, isso não aparece, acho, no texto que vocês leram, mas uma característica fundamental da ciência para o Bourdieu é que a ciência tem que ser comunicada. Ela tem que... Ela só gera capital, né? Só gera ganho, só gera posições no campo quando ela é comunicada para outras pessoas. A arte, sim, mas não necessariamente. A arte não precisa ser necessariamente vendida, a coisa acontece de um jeito diferente. Agora, a ciência mesmo, não adianta nada você ter uma belíssima ideia e não colocar isso no campo, ou fazer um grande experimento que muda tudo que se sabe sobre a física e não publicar isso para ninguém. Né? Então, a ciência tem essa característica que vários outros campos têm, mas no caso da ciência ela é interessante por quê? Porque a ciência é um campo que, para o Bourdieu, é um campo meio fechado. É difícil ter acesso ao campo científico. Por quê? Porque precisa de um conhecimento específico muito forte. A gente faz faculdade, ninguém vira cientista sem fazer faculdade. Normalmente, ninguém vira cientista sem ter um doutorado em ciência. Né? Você não é muito reconhecido como cientista, você tem que ter uma formação específica muito longa, muito custosa, e que poucas pessoas têm acesso para poder comunicar, para poder se comunicar com outros cientistas. E que isso quer dizer? Quer dizer que essa sua comunicação, os artigos que você escreve, as conferências que você faz, não estou falando do lado da divulgação científica, que é uma coisa completamente diferente, mas a atividade do cientista de comunicar seus resultados enquanto cientista, isso é uma coisa que só pode ser captada, só pode ser recebida apropriadamente por muito pouca gente. Por essas pessoas que também têm esse treinamento, também têm essas disposições compartilhadas, quer dizer, também tem essa formação que você tem enquanto cientista. E o que acontece? A consequência interessante disso é que, no fundo, a grande audiência que você tem enquanto cientista são outros cientistas. O que quer dizer? Lembra? Todo mundo ocupa posições no campo, todo mundo está lutando por posições no campo, está lutando por capital no campo. Então, as pessoas que vão receber os seus resultados são seus concorrentes. Não são pessoas que, no fundo, não têm grandes motivos para aceitar o que você diz, porque elas estão concorrendo com você. Mas elas aceitam. Quando o negócio é bem feito, quando o negócio é persuasivo, quando o negócio segue os preceitos da ciência, né, a racionalidade específica do campo científico, mesmo o fato das pessoas serem suas concorrentes, quer dizer, não, esse cara está certo, essa cientista está certa, ela fez um trabalho que tem que ser reconhecido e tem que ser levado em conta pelo que a gente faz a partir desse ponto. Isso, para o Bourdieu, é um dos principais mecanismos de progresso na ciência, nesse fato de que a ciência é tão analisada
por pessoas que, no fundo, não têm motivo, isso, não tem motivo individual, não tem motivo, interesse pessoal em aceitar o que você diz, que quando elas aceitam, é sinal que ela passou por um crivo muito alto. Quer dizer, é a gente que vai ler o seu paper e vai procurar um sinal de mais trocado por menos, sabe? Aquela coisa bem, bem básica, bem profunda, na verdade, né? E o fato disso acontecer, e isso não é o que o Bourdieu acha que deve acontecer, tá, gente? Isso é uma constatação empírica. O campo científico funciona assim. Existem avanços no campo científico. Por quê? Porque as pessoas reconhecem mudanças, reconhecem coisas que os outros fazem. Então, isso serve para o Bourdieu dizer que o cinismo não é o princípio fundamental do campo científico, que, no fundo, é uma crítica que ele remete ao Latour, né, que eu mencionei antes. Quer dizer, se fosse o cinismo, ninguém aceitaria a ordem de ninguém. As pessoas vão fingir que não houve, fingir que não existe, vão continuar fazendo as coisas que elas sabem o tempo todo, e não essa comunicação científica ia fracassar completamente. Óbvio, lembra que a gente está trabalhando sempre em termos de probabilidade. Existe gente que age com cinismo no campo científico, claro. Existe gente que, por algum motivo, está mais interessado em ganhar um cargo do que aceitar um comportamento, e vai dizer que não, que o que esse cara fala vai destruir o trabalho da minha vida inteira, então eu não vou aceitar. Então, óbvio, existem essas lutas, e, de novo, é tudo em termos probabilísticos, mas, voltando, quer dizer, o fato da ciência mudar e de ter novas teorias, e novos experimentos, e novos instrumentos, e novos campos científicos, quer dizer, isso significa que, para o Bourdieu, no argumento dele, é que o princípio do campo científico não é cínico, é outra coisa, e a gente vai chegar nisso depois. Eu não vou ficar muito descrevendo o texto que vocês leram hoje, tá? Eu vou falar de umas outras questões que são meio associadas a ele. Eu acho que o texto não é tão difícil, espero. Mas se eu estiver errado, se alguém tiver alguma dúvida sobre o texto, me fala, tá, gente? Eu acho que o final do texto é meio esquisito, né? Quando o Bourdieu ele faz uma comparação entre dois físicos, né? Um físico que ele chama de origem aristocrata, que segue uma carreira acadêmica de alta consagração, vai no Collège de France, passa por todas as instâncias universitárias, e um outro que ele fala que tem uma origem pequeno-burguesa. O que é a pequena burguesia para o Bourdieu? É um conceito que tem muito na distinção. Mas a pequena burguesia é um grupo que compartilha os valores das classes dominantes, as ideias, a percepção de mundo da classe dominante, mas que não tem o capital econômico ou cultural para se posicionar realmente como a burguesia real, né? A classe realmente dominante. Então, elas tendem a ter trajetórias meio esquisitas. E é por isso que ele fala, né? Esse outro cientista, que ele também conseguiu a consagração, também conseguiu o prêmio Nobel, mas por um caminho diferente, mais ligado à iniciativa privada, trabalhando mais com engenheiros e fazendo descobertas mais nessa área, em vez de tentar se consagrar pela academia, que para o Bourdieu tende a ser mantida por uma aristocracia acadêmica, uma aristocracia cultural. Então, no final, ele faz essa análise que é interessante, mas aparece meio do nada ali, então pode ter ficado meio confuso para vocês. Mas essa preocupação com a trajetória, de novo, é trajetória, tá, gente? Não é trajeto, como aparece no texto. É sempre fundamental na pesquisa bourdieusiana. Eu falei um pouquinho disso, acho que na primeira aula, quando eu mostrei aquele gráficozinho dos professores, né, professor assistente, professor titular. O gráfico mostra as posições determinadas do capital, mas também pode ser usado para mostrar as trajetórias das pessoas que sobem, pessoas que descem, pessoas que ganham, pessoas que perdem, né? Então, qualquer pesquisa bourdieusiana, é uma dica mais metodológica, né, ela sempre se pergunta sobre a trajetória das pessoas ou instituições que são objeto da pesquisa, né? Então, por exemplo, quando a gente está pesquisando, tem acesso a uma pessoa, a gente quer entrevistar uma pessoa, a gente quer construir indicadores, e, de novo, no texto aparece, acho que é índices ou indícios, não é indicadores, quer dizer, uma construção científica, a idade,
trabalho, formação cultural, que são coisas que você pode construir cientificamente, não índices ou indícios, que parece uma coisa muito imaterial, assim, né? Então, quando a gente quer falar de uma pessoa, é muito importante para saber a trajetória dela, saber também a trajetória dos pais, né? Trazer isso, até dos avós, se possível, né? Então, para perceber se essa pessoa, como essa pessoa está se movendo nos campos e no espaço social de modo geral. Então, acho que esse finalzinho é legal do texto, mesmo que seja meio esquisito, porque ele traz essa ênfase na coisa da trajetória e compara essas duas trajetórias diferentes. Tá dando para seguir, gente? Tá muito confuso? Alguém quer perguntar alguma coisa antes de eu continuar? Porque eu vou ficar aqui feito doido, tá? Mas, na verdade, eu vou fazer um parênteses agora, porque até agora, até o momento, né, até nesse texto que vocês leram, o foco do Bourdieu é nesse hábitos que é bem ajustado, né? É um hábitos que funciona bem no campo, que tem esse ajuste entre as estruturas mentais e as estruturas objetivas. Só que esse não é o único tipo de hábitos que existe, né? Obviamente. Então, Bourdieu, em outros momentos, não nesse texto, ele fala de coisas que ele chama de hábitos clivado. O que é um hábitos clivado, né? É um hábitos que tem disposições para duas posições diferentes, que pode ser bom ou ruim. Por exemplo, na análise que o Bourdieu faz do Edouard Manet, do pintor que funda o impressionismo, né, ele fala que o Manet tinha um hábitos clivado, que tinha disposições que funcionavam bem tanto no lado da burguesia quanto do lado da boemia, né, do pessoal que trabalha mais a arte pela arte, mas também da arte comercial, e isso permitiu ele se colocar numa posição meio nova no campo. Então, isso é o que ele chama de hábitos clivado. Mas ele também fala de uma expressão que a gente adora não traduzir, né, porque parece bonita, né? Hábitus déchirés. O que é o déchiré? É o hábito, literalmente é rasgado. Que é um hábitos que... O hábito, já, né, ele não é nem necessariamente bem ajustado ao campo, nem necessariamente é coerente com as coisas do campo. E existem posições que impõem contradições. Normalmente são, por exemplo, posições de colarinho branco, mas de baixo nível, né? Então, uma pessoa que era operária, que era trabalhadora manual e é promovida a gerente ou coisa assim, quer dizer, ela tem uma disposição que a leva a ser solidária com esse povo do lado manual, mas ela é colocada numa posição em que ela precisa atender a exigências de uma outra área, e isso entra em conflito, né? Entra em contradição, é uma coisa muito... pode gerar muito sofrimento, né? Isso que o Bourdieu chama de hábitos déchirés. Isso vai se perpetuar e vai gerar consequências nas práticas e nas representações que essa pessoa faz de si mesma e do mundo, né? Um exemplo bem tocante que o Bourdieu faz em outro texto, ele conta a história de um velho fazendeiro na região onde ele nasceu, lá no sudoeste da França. Então já é um senhor de mais de 60 anos, ele passou meio que, para ele conseguir manter uma aparência de vida camponesa, esse fazendeiro, né, do passado, ele acaba sendo forçado, para conseguir manter uma fazenda meio do jeito que era antes, ele acaba sendo forçado a fazer muitos investimentos em maquinário, em capital, e em participar de cooperativas para conseguir ter uma margem de lucro num campo da agricultura que está mudando, né? Então ele tem que fazer essa transição toda, ele tem que investir tudo que ele ganha, ele não consegue criar um grande patrimônio pessoal, ele acaba tendo que reinvestir tudo na fazenda dele, mas para manter essa aparência de que ele ainda era um camponês do passado. E o que acontece com ele? Aí chega um momento que o filho dele, que tradicionalmente, né, nessa coisa que era de gerações, né, o filho mais velho é quem herda a fazenda e continua o trabalho do pai, e assim sucessivamente, né? Esse filho fala, não, eu vou para a cidade, eu vou fazer outra coisa. Eu não vou herdar a sua fazenda. E
E aí o Bourdieu fala, né, dá para sentir na fala desse fazendeiro como ele se sente morto em vida, né, como hábitos dele já não tem mais nenhuma relação, todas as esperanças que ele projetou, todos os passos que ele projetou foram rompidos. Também é um exemplo que ele dá desse hábito de Chiré, né. Outra coisa que aparece nessa análise do hábitos, que tem a ver com essa coisa do hábitos privado, do hábitos de Chiré, mas também do hábitos bem ajustado, é o que o Bourdieu chama de inércia do hábitos. O que é inércia? Quer dizer, o hábitos ele é, de modo geral, o produto da nossa socialização, que para o Bourdieu ocorre principalmente em duas esferas, né? A família e a escola, mas também em outras, na igreja, na comunidade, essas coisas assim, né? Então, qual que é a consequência disso? O hábito, sim, ele foi um princípio gerador, ele são disposições que conseguem gerar novas disposições. Só que essas disposições não são geradas do nada, né? Elas são geradas meio que a partir dessas experiências passadas, dessas disposições passadas. Então, esses hábitos, essas disposições que a gente adquire meio que na infância e na adolescência, elas têm mais tendência, de novo, probabilística, a se perpetuar do que disposições que a gente adquire depois. Então, e é por isso também que tem um certo limite de quanto uma pessoa realmente consegue mudar sem grande sofrimento, porque essa inércia do hábito vai ser difícil, a gente sabe, todo mundo sabe, tem essa experiência pessoal, né? Tem situações que a gente precisa mudar, o que pedem que a gente mude, e não é tão simples assim, né? Isso causa, como a gente sabe no mundo moderno, grande sofrimento, né? E isso fica bem claro nesse conceito que o Bourdieu chama de histerese. O que é histerese entre um hábito e um campo? É quando ocorre uma mudança, que pode ser súbita, mas pode não ser, num campo, ou nas posições dentro de um campo, e as pessoas que têm certos hábitos não conseguem gerar disposições adequadas a essa mudança. Acho que na aula passada eu mencionei rapidamente o exemplo do jornalismo, né, que o jornalismo é um campo em geral, que muda muito por causa da internet, de novas formas de gerar posições no campo, e tem muita gente que não consegue se adaptar a isso, que tenta fazer um jornalismo ainda à moda antiga e tem dificuldade de ganhar vida, de conseguir se reproduzir e manter a sua posição no campo. Isso é um grande exemplo de histerese do Bourdieu. Mas tem outros exemplos, e não precisa ir tão longe, não precisa pensar num campo. Uma família que era muito rica e que, por algum motivo, perde dinheiro repentinamente, o que um economista falaria para essa família? O economista falaria, não, se você tinha dinheiro X e agora você tem um terço disso, você vai comprar coisas para sobreviver que valham um terço disso. Você não vai mais comprar filé mignon, você vai comprar colchão duro, né, essas coisas. Só que na prática, a gente sabe, todo mundo, se parar para pensar, sabe, né, quem tem essas mudanças raramente consegue fazer isso rápido. Até consegue depois, mas no início as pessoas tendem meio que tentar manter as aparências. Não, putz, sim, eu não tenho dinheiro, mas ai meu Deus, como é que as pessoas vão perceber que eu não consigo mais? Então, ela continua a comprar filé mignon, continua se endividando, continua piorando a própria situação, porque tem esse desajuste entre essa nova posição no campo que essa pessoa ocupa e esses hábitos que não conseguem mudar assim, né? Que, de novo, não é a lógica da prática, não é a lógica dos economistas, né? Então, eu acho que muita gente conhece gente que passou por coisas parecidas, e também até ao contrário, gente que enriquece muito rapidamente também não consegue mudar o padrão de consumo tão rápido quanto um economista esperaria, por exemplo. Isso é outra coisa. Tá bom? Agora eu vou fazer aquela pausinha para tirar a lista de presença. Só um instante. De novo, eu não pensei no método mais inteligente de fazer isso, então eu sinto muito. Se alguém quiser falar alguma coisa, fazer pergunta enquanto eu faço isso, fique à vontade. Tá? Professor, pode falar. Você comentou sobre os jornalistas, né? Uhum. Teve esse final de semana um exemplo da ex-âncora do Jornal Nacional, né? A Leda Nagel, Nagel, né? Uhum. Isso, que ela caiu numa fake news ali, que ela estava vendo na internet ali a notícia. Eu acho que é bem isso que você falou, dessa dificuldade, né? Meio que geracional também, de
conseguir se adaptar a esses novos enlaces do campo, né? Sim, eu acho que tem um pouco a ver, mas no caso da Leda é um tiquinho mais complicado, porque tem aquilo que eu falei também, né? A Leda tinha uma posição relativamente dominante no campo dessa área que ela fazia essas entrevistas, essas coisas assim. Isso tende a tornar a pessoa mais conservadora também, né? Aí tem toda a questão digamos, das associações políticas que ela faz, que tornam a pessoa mais disposta ou não a aceitar fake news desse tipo, se é que você me entende. Então tem um pouco a ver com isso também, mas acho que é um caso de certo descompasso entre hábitos e campo, sim. Desculpa, Luiz, caiu o quê? Caiu eu? Eu caí? Vocês estão me ouvindo? Professor. Oi, Eduardo. Leda, não sei se a Leda caiu, desculpa. Vai, Eduardo. Porque essa parte do hábito crivado ainda não ficou completamente clara para mim. Tem como você dar mais uma reforçada, né? Vamos lá, Eduardo. Então, é uma questão meio sutil, porque... como é que eu coloco isso? De novo, hábitos sendo produto de socialização, mas também é uma coisa probabilística. Então, no caso do Manet, ele teve uma educação relativamente rica, mas por algum motivo, e pode ser um motivo externo, começa a abrir um monte de cafés em Paris. E então, ele vai estudar numa escola interna, ele vai estudar arte acadêmica, coisa assim, e se antes os alunos de arte acadêmica eles tinham essas disposições burguesas que os levavam a seguir a arte acadêmica, não questionar, a fazer aqueles natureza morta, aqueles retratos tradicionais, coisas assim. Mas aí, por outros motivos, por influência de outros campos, ou coisas assim, ele começa a frequentar esses cafés que são considerados não dignos de alguém que tem essa educação burguesa, né? São os inferninhos, são as coisas dos boêmios, aqueles caras que estão se embebedando, fumando ópio e fazendo essa arte mais... que a gente aprende um pouco quando estuda romantismo na escola, né? Aquela coisa meio de pegando tuberculose e morrendo cedo. E o que acontece normalmente nesses casos ou a pessoa chega num inferninho e fala, putz, isso não é para mim, eu volto com medo e continuo desenvolvendo o hábitos burguês, ou ela entra totalmente nisso. Opa, vou chutar o pau da barraca, vou me livrar, isso que é vida de artista, eu vou me livrar de todas, eu vou renunciar à minha herança, vou começar a fazer poemas românticos, ou pintar cenas de prostituição, ou coisas assim. E ela perde o acesso a essa esfera burguesa. No caso do Manet, e aí tem essa coisa de disposições, de probabilidades, ele, por algum motivo, ele consegue manter os dois. Ele consegue não se perder completamente nesse lado boêmio, mas também consegue manter os elos com a classe burguesa. E isso o coloca numa posição interessante no campo. Esse hábito esclivado, esse hábito com duas disposições, permite ele criar uma coisa que é nova, quer dizer, uma arte impressionista, que segue princípios diferentes, princípios estéticos diferentes da arte tradicional, mas que, ao mesmo tempo, não é tão rebelde assim. Que consegue ter um certo grau de aceitação. Sim, choca muita gente, surpreende muita gente, mas não é um negócio tão... que negue tanto a arte burguesa que seja completamente rejeitado. Então, isso é um exemplo, e, de novo, é um livro de 600 páginas que o Bourdieu faz para explicar como isso aconteceu, né? Então, estou resumindo bem rapidamente. E esse tipo de autoanálise, né, as pessoas
tem que tomar um certo cuidado com isso. A gente tem uma certa tendência a querer fazer uma autoanálise da gente, né? E tentar pensar a gente em termos de hábitos e campos. Então, porque o acesso a nós mesmos não é direto, né? Quem faz psicanálise, quem faz terapia sabe disso. A gente tem que tomar um certo cuidado, que eu vejo muita gente, principalmente gente muito jovem, né? Não, que meu hábito é crivado, que meu hábito é déchiré, que eu vou me posicionar desse jeito. Então, tem que tomar um certo cuidado, porque, no fundo, a proposta burguesiana é de uma certa humildade intelectual, sabe? Você tem que reconhecer que você, muito provavelmente, não é uma exceção. Você está sendo moldado pelo campo, você está interferindo, criando o seu capital, você está se posicionando no campo que você escolhe, mas, de uma certa forma, de novo, como a gente está falando em termos de probabilidade, é uma coisa meio... Probabilidade está falando de estatística, né? Então as coisas mais prováveis são as que realmente tendem mais a acontecer. Então é possível, sim, que, óbvio, tudo que não é possível que ninguém consiga, ou que nenhum de vocês vá ser, não é isso que eu estou querendo dizer, mas é só que eu vejo que às vezes a gente se foca muito nas exceções do hábito, nas exceções do campo, nas exceções do capital, e não muito nesse processo que é o mais comum, que é o mais realmente de análise científica, de ver como as pessoas normalmente se colocam. Eu não sei se eu te ajudo um pouco, Eduardo, ou se eu te atrapalho. Existe uma extensão chamada Google, olha só, deve ter, né? Eu não conheço, vou ver se vou testar para a próxima aula, última aula, mas eu já terminei. Então, esse condicionamento, Fabrícia, que é uma coisa que a gente vai ver no final dessa aula também, eu vou falar um pouco disso, tá? Mas eu te ajudei, Eduardo? Eu te atrapalhei a ver? Você me ajudou, mas aí, agora eu levantei outra questão aqui. Porque eu tinha até escrito aqui que seria meio que uma disposição dupla desse sujeito aí nos campos, e aí dá esse, vamos dizer assim, um hábito meio híbrido, aí, igual você deu o exemplo do Manet. E aí, em contraste com o esterese, que você citou também, então seria uma mudança desse campo, só que aí com uma adaptação desses hábitos. Seria isso também? Seria o contrário? Eu acho que sim, eu acho que a gente pode falar que a esterese pode gerar esse desajuste completo do hábitos, que gera muito sofrimento, mas também pode gerar esses hábitos clivados, esses hábitos conseguem se aproveitar dos dois lados, mas isso normalmente tem um custo, né? Tem um custo psíquico mesmo, né? Porque que é difícil você se movimentar com dois tipos de disposição que meio que se contradizem, né? Você acaba tendo que reprimir uma delas, coisa assim. Quer dizer, tem todo esse lado mais psicológico da teoria do Bourdieu que às vezes a gente não pega muito a ver. E só para colocar, Eduardo, essa questão do hábito, essa questão da relação entre hábitos e campo, é uma das questões mais fortes da pesquisa bourdieusiana atualmente, né? Tem muita gente que fala que o Bourdieu exagerou demais nessa coisa do hábitos, que as pessoas formam gostos e disposições de um jeito bem mais aberto do que o Bourdieu colocava, né? Quer dizer, isso tudo que eu estou falando aqui, é sempre bom lembrar para vocês, não é nada escrito em pedra. É problema de pesquisa. Isso pode ser desenvolvido para um lado e para o outro. Então, tem muita gente que coloca isso, né? Fala, não, que as pessoas têm uma teoria que chama, acho que é o onivorismo, né? A ideia de que as pessoas vão formando disposições de moldes completamente diferentes, elas meio que integram isso numa personalidade, e aí não leva muito em consideração essa análise bourdieusiana. Mas... Então, só para dizer que a sua pergunta é ótima e eu não tenho como responder é isso ou é aquilo, né? Eu só vou falar que isso é uma questão que é a ponta do iceberg de um monte de discussões que tem no estudo bourdieusiano, que já virou um campo dentro da sociologia também, né? Então, eu espero que isso te dê uma encaminhada e a gente pode conversar mais sobre isso depois, tá bom? Tá bom, obrigada. Vamos voltar aqui. Já fiz a gloriosa lista de presença, salvei tudo. Voltando para a ciência, eu vou entrar, falando nisso, né, num tema que é mais epistemológico, é um tema que também é super complexo, eu só vou dar umas indicações,
tem literatura, tem pilhas e pilhas de livros e artigos sobre o caso. E o problema é o seguinte. Quando o Bourdieu diz coisas como a verdade é que a verdade está em jogo, ou seja, a verdade está em disputa dentro dos campos pelas lutas por capital e posições, especialmente no campo do poder, né? Quem tem a hegemonia no campo do poder tende a poder ditar o que é a verdade social para as pessoas, né? Quer dizer, e como eu falei na aula passada, essas lutas são a própria história do campo, então, quase como dedução lógica, né? Se as lutas são as histórias do campo, a verdade está em luta no campo, a verdade também é histórica, né? Ela vai mudando em relação aos interesses e as lutas, as posições e os desenvolvimentos dentro dos campos, entre as pessoas lá dentro, né? Então, se o Bourdieu fala isso, será que ele cai num relativismo epistemológico? Explico. Esse é um dos principais dilemas da filosofia da ciência e da epistemologia, né? Que é o dilema entre... Para resumir, tá? Isso é só um resumo. Uma posição que se coloca chamada de relativismo e uma posição que se coloca como empirismo. O que o empirismo diz? E o empirismo é a posição que tem mais a ver com o senso comum, tá, gente? Mas tem textos extremamente sofisticados sobre empirismo e realismo e coisas assim. Quem defende uma posição empirista tende a dizer que a ciência chega a verdades que são eternas e transcendentes a qualquer história, a qualquer disputa social. Então, a lei da gravidade não se importa nem um pouquinho com quem está disputando a ciência ou coisa assim, ela funciona. Quer dizer, a geometria funciona assim. O modelo padrão da física, né, o modelo de átomos, elétrons, quarks, gluons, bósons, coisas assim, também não tem nada a ver com essa disputa social. Tem gente que puxa isso ainda mais para o lado da biologia, quer dizer, o darwinismo também, as pessoas se comportam de modo darwinista e não tem nada a ver com história social, quer dizer, o argumento dessas pessoas é quando você coloca tudo como dependente da história, como passível de revisão, no fundo você acaba impossibilitando a ciência de operar e acaba impossibilitando a ciência de acumular conhecimento. E isso é o que eles chamam de relativismo, né? É gente que fala, não, de novo, simplificando bastante, que a ciência ela opera através de disputas de poder e todo conhecimento pode ser revisado a qualquer momento por novas coisas, novas assim. Eu estou simplificando isso. Nossa senhora, se meus professores me avisem falar isso, eles vão ficar muito chateados, mas é um jeito para a gente começar a entrar nesse debate. Qual que é a posição do Bourdieu? Como ele faz com outros debates, como ação, estrutura, sujeito, objeto, ele quer transcender o próprio debate, né? Então, o que ele fala? Ele fala depois no livro que vocês leram, tá? O campo científico obedece a uma lógica específica que podemos compreender sem recorrer a nenhuma forma de transcendência como lugar histórico que produz verdades transhistóricas. É só, essa referência de página é a versão francesa, tá, gente? Eu não quero mais que seja essa tradução. Então, sinto muito, estou fazendo referência à versão francesa. Claro, quem tiver que ler essa tradução, leia, né? Mas se tiverem acesso ao inglês, pelo menos, já facilita. O que quer dizer essa frase? O campo científico obedece a uma lógica específica, ou seja, ele tem um princípio próprio, uma lógica própria, que a gente pode compreender sem recorrer a nenhuma forma de transcendência. O que isso quer dizer? Sem recorrer a nenhuma explicação do tipo empirista, de que existem verdades eternas, que existem coisas imutáveis, que existem coisas que são postas ou por uma ciência completa, ou por Deus, ou sei lá o quê, como um lugar histórico, quer dizer, um lugar que é condicionado pela história, condicionado por essas lutas, condicionado pelos capitais, que produz verdades transhistóricas, que produz conhecimento que transcende essas lutas, que transcende essas batalhas, e pode ser colocado, como a lei da gravidade, como algo que transcende a luta. Quer dizer, ele mistura as duas posições, de certa forma.
como é que isso funciona? Como é que eles justificam um negócio desse? Aqui eu sei que o argumento é bastante complexo, talvez fique claro, talvez não fique, mas a gente pode discutir mais sobre isso. Lembra aquilo que eu falei antes no início da aula? Quer dizer, uma das características do campo científico é que as pessoas debatem com seus próprios concorrentes. E esse movimento de debater com os próprios concorrentes, gente que tem esse interesse em te derrubar e que não consegue te derrubar, já é um sinal de que você está chegando a alguma coisa que transcende essa própria luta, de certa forma. Não sei se ficou claro. Eu proponho uma lei. Sim, é uma lei que eu criei num lugar histórico, num laboratório, com pesquisa, com a minha formação, coisa assim. Mas que todo mundo tenta derrubar de tudo quanto é lado e não consegue, é sinal que isso pode ser uma verdade transhistórica, uma coisa que está acima do campo. Por quê? Porque, além disso, né, quer dizer, além do fato da gente estar sempre lutando contra comunicando com os nossos próprios concorrentes, é que tem uma diferença muito importante no campo da ciência em relação aos outros campos, ao campo da arte, é que o que está em jogo no campo da ciência? Se no campo da arte, o que está em jogo é a definição da arte legítima, né, do que conta como arte, do que conta como estética, do que conta como bom gosto. No campo da ciência, o que está em jogo é a própria representação da realidade, tanto da realidade física quanto da realidade social, no campo da sociologia. Ou seja, o que a gente faz enquanto físico, enquanto químico, biólogo, estatístico, historiador, sociólogo, antropólogo, economista, psicólogo, o que for, é tentar estabelecer, através dos instrumentos que nós temos disponíveis, isso é super importante, que os instrumentos também são históricos, quer dizer, o acesso que nós temos, e quando eu falo instrumento, eu não falo só de microscópio, computador, telescópio, coisa assim, mas também de ferramentas estatísticas, ferramentas matemáticas, ferramentas que permitam, por exemplo, gravação de entrevistas, ferramentas que permitam análise de texto, análise de diálogo, todos esses tipos de instrumentação científica, tanto das ciências naturais quanto das ciências sociais, que estão sempre mudando, são sempre históricos, estão sempre se mexendo, é a partir desses instrumentos, desses instrumentos teóricos, desses instrumentos experimentais, que a gente consegue propor uma visão de realidade que a gente quer que seja dominante. De novo, o exemplo da física, né? A física conseguiu gerar, no meio de todas essas lutas entre física quântica, relativismo, buraco negro, teoria das cordas, 500 coisas que tem a física de hoje em dia, conseguiu gerar um modelo que, até onde a gente sabe, e semana retrasada apareceu um negócio que pode questionar esse modelo, o negócio dos novos muons lá que eles descobriram, que ainda não se sabe se é um erro de instrumento ou uma descoberta verdadeira. Eles conseguiram gerar um modelo que tem essa verdade transhistórica, que consegue meio que explicar, até onde a gente sabe. É um pouco por aí. Isso provavelmente vai mudar. Para dar um resumo bem bestinha, tudo que a gente consegue na ciência, todas as nossas afirmações, as nossas leis, as nossas regras, as nossas hipóteses, são coisas que provavelmente vão mudar, mas enquanto não mudam, elas são meio que uma verdade transcendente. É um pouco por aí. Por que o Bourdieu consegue dizer isso? E esse é o argumento que acho que é mais contencioso, né? Por que a verdade científica é transhistórica? Porque o sujeito da ciência não é o cientista. O sujeito da ciência é o campo científico numa perspectiva relacional. Quer dizer, não é... O que acontece na ciência não é uma pessoa genial, por algum motivo, ou algum talento inato. O argumento é muito homólogo com o campo da arte, isso que é interessante. Não é uma pessoa que é genial, que tem uma formação de cientista, que tem uma inspiração, que tem um contato, consegue fazer conta de cabeça, sei lá o quê, que
se coloca em relação com objetos, seja social ou natural, que é a verdadeira relação de conhecimento na ciência. E sim, é todo o campo científico, enquanto campo de relações, de concorrência e comunicação de cientistas, cada um com seu aparato internalizado, como disposições feito hábitos, lutando por posições e colocando suas proposições no campo para debate. Quer dizer, é tudo isso que é o verdadeiro sujeito da ciência que eu vou dizer, né? Então, ele fala que a ciência é um imenso aparelho de construção coletiva utilizado coletivamente. E, no fundo, é essa que meio que a conclusão da aula, né, que é esse argumento que, no fundo, é isso que é legal, é homólogo ao argumento do campo da arte, que ele também vai colocar como um campo relacional, e é lá que vai se gerar o valor artístico. Na ciência ocorre a mesma coisa. Vocês percebam como isso é herético, de certa forma, né? Que o artista, tanto o cientista, a própria parte da autoimagem, né? Então, a gente vai ler biografias de grandes pintores, de grandes cientistas, tudo aquela coisa do gênio, que se destacou e coisa assim, o Bourdieu fala, não, menos. Sim, existem pessoas que, por vários motivos, conseguem ocupar essas posições de destaque, sim, conseguem fazer descoberta, mas ninguém faz nada sozinho. Está todo mundo dentro desse grupo de relações, dentro dessas lutas, dentro desses campos, e se alguma dessas coisas fossem diferentes, outros indivíduos teriam chegado a essas descobertas, essas mobilidades. Então, a gente não pode entrar nessa coisa de tratar artistas ou cientistas como se fossem santos, que no fundo é um pouco isso, né? O santo é aquele que faz o milagre, e esse milagre só tem como explicação Deus. A gente não pode tratar os cientistas, os artistas, os políticos, os esportistas, quer dizer, como se fossem nessa chave, que é a chave que gera certos lucros para essas próprias pessoas, né? Gera certos ganhos, então elas tendem também a estimular de certa forma. Tem a questão da mídia, são outras discussões, tem muita discussão que o Bourdieu faz sobre isso também. Mas eu espero que vocês tenham percebido como isso é legal, né? Eu acho isso super legal. E ajuda a gente a pensar de um modo diferente. Agora, no caso da arte, talvez fosse mais distante, mas no caso da ciência, talvez a gente consiga trazer isso mais para perto do que a gente realmente faz, seja qual for a nossa área, seja qual for o nosso interesse aqui nesse curso de Bourdieu. Então, os instrumentos podem ser as técnicas de pesquisa, Eduardo, podem ser, exatamente, um instrumento pode ser tanto um microscópio quanto uma técnica de fazer questionário, uma técnica de fazer service. São instrumentos que os sociólogos usam, e os cientistas usam. Pode fazer uma pergunta, Branca, por favor. Oi, licença. Não escrevi porque eu estou com tablet, é difícil de digitar. Coisa da verdade transhistórica que você acabou de explicar, eu fiquei na dúvida se ele está dizendo que essa é a verdade transhistórica para ele, que o campo científico, enfim, que ele está sugerindo que essa é a verdade transhistórica, ou se ele está falando que o objetivo dos cientistas é chegar à verdade transhistórica. Tipo, se ele está cunhando uma verdade transhistórica, ou se ele está falando sobre essa vontade de cunhar. Então, Branco, eu acho que a resposta é que isso faz parte da ilúsio dos interesses dos cientistas no campo da ciência. Os cientistas, isso o Weber fala no Ciência como Vocação, os cientistas eles querem gerar conhecimento, gerar novas teorias, que meio que coloquem o nome deles na história também, né? Então tem isso, então eles querem gerar esse tipo de conhecimento, esse tipo de ideias que vão se colocar como coisas que... É quase como o poema do Vinícius de Moraes, que o amor é eterno enquanto dura, então a verdade é eterna enquanto dura, sabe? Então, enquanto essa verdade estiver valendo, enquanto ninguém tiver um argumento para... ou uma experiência, ou dados, ou coisa assim, para questionar essa verdade que o cientista coloca, essa pessoa vai ter essa gratificação em vários níveis, né? Tanto
pessoal, quanto financeira, sei lá o quê, de conseguir. Então, por isso que ele fala que o que está em jogo no campo da ciência é exatamente essa luta pelo monopólio de dizer o que é real, de dizer o que é verdade, de supor, porque aí sim faz parte desse ilúzio, que no fundo de novo, tem a ver com a economia antieconômica que eu falei da arte, que é dizer que a arte pela arte, que vai gerar uma obra que chega a uma beleza transcendental, e o Bourdieu fala que essa beleza transcendental também é determinada pelo campo, pela luta no campo, a própria verdade transcendental que os cientistas têm que tentar buscar, porque senão eles não conseguem jogar o jogo da ciência, tem esses limites de produção da transhistoricidade, por assim dizer. Tem essas condições de produção. Então, é um argumento muito sutil. Eu espero que vocês estejam percebendo como é difícil até da gente conceber isso, porque a gente tem essa ideia de que a lei da gravidade é isso, mas a lei da gravidade sofreu várias mudanças não desde que Newton a postulou, mas tem coisas, tem ajustes, sim, tem a ver com a doxa, Eduardo, tem a ver com essa ideia de que a gente busca uma verdade na ciência faz parte da doxa. E sim, Luciana, é exatamente isso que eu estou dizendo. Eu não sei se você estava na aula passada, mas o fundo da análise que eu fiz na aula passada do campo da arte é muito homóloga, por isso que eu falo, existe essa aproximação. Isso que é o ponto, o jogo da arte não é igual ao jogo da ciência, mas é um jogo homólogo. Quer dizer, tem semelhanças e diferenças estruturais. Quer dizer, então, o jogo da arte é para impor uma definição do gosto legítimo, da beleza, do que conta como representação estética do mundo. O jogo científico é o jogo que conta para tentar gerar uma representação real do mundo, né, com todas as conotações que o real pode ter aqui. Então, eles operam de forma mais ou menos parecida, mas não são a mesma coisa. É mais ou menos isso que a argumentação. E agora eu vou... Só que já estamos... Para variar, eu não vou conseguir dar muito tempo para as perguntas, mas só para chegar no último tópico que eu quero falar nessa aula, que vai fazer um gancho com a próxima aula. Né? O que o Bourdieu quer, no fundo, para os cientistas e para a sociologia da ciência? Essa ideia exatamente de que quando o próprio cientista ele para de se pensar como sujeito genial que está lá batalhando com seu talento e coisas assim para gerar novo conhecimento. Quando o próprio cientista, por causa das descobertas da ciência, no caso da sociologia da ciência em moldes bourdieusianos, ele consegue se perceber enquanto um objeto também dentro do campo, ele consegue se perceber enquanto um cientista que está fazendo lutas do campo, que está brigando, que está lutando por uma verdade transhistórica, que traz hábitos que vem de casa, que vem da escola, que lida, tenta conseguir capital, tenta conseguir reconhecimento, tenta lutar contra a doxa, tenta reforçar a doxa, sei lá o que. Quando o cientista se consegue perceber como um objeto, é nesse ponto que a gente chega no que o Bourdieu chama de reflexividade, que eu vou falar, é o tema da próxima aula. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre como esse conceito mexe com outros conceitos de reflexividade para outros autores, mas no fundo essa ideia. Por que isso é específico para o cientista? Não quer dizer que outras pessoas não possam, mas a gente só chega nesse tipo de reflexividade que o Bourdieu se coloca, de objetivar o sujeito objetivador, que é o que ele chama, né, que é colocar o próprio sujeito que se coloca numa relação com o objeto como um objeto, que você começa a perceber novas regras e novos modos de funcionamento do campo científico. E ele passa a perceber o próprio hábitos. O cientista pode passar a perceber o próprio hábitos como um transcendental histórico, quer dizer, uma coisa que... Aí tem essa frase que é bastante complicada, mas é bastante interessante no final do livro. Quer dizer, esse hábitos transhistórico, o que é?
é uma estrutura estruturante a priori, quer dizer, a priori quer dizer que vem antes, né? Que vem antes da prática em si, da prática científica, de uma estrutura que a pessoa traz de casa, traz da escola, que é estruturante, ou seja, estrutura as próprias disposições da pessoa, e essas disposições organizam a percepção, que eu falei na aula passada, né? A percepção do mundo e a apreciação do mundo, os juízos de valor que a gente coloca, de toda a experiência que essa pessoa tem na prática. Pode ser experiência científica, qualquer tipo de experiência, mas esse hábitos também é uma estrutura estruturada a posteriori. A posteriori é depois, quer dizer, estruturada por quem? Pelo campo, pelo capital, que é produzido por toda essa série de aprendizados comuns e individuais que são feitos, que vem, né, que vem do campo, que vem do capital que essa pessoa está feita. Então é sempre pensar nesse modo que a gente pode chamar de dialético, relacional, que é sempre pensar que não tem um começo, que não tem um fim, que a gente está sempre nessa mistura de relações, e o máximo que a gente consegue perceber é a posição que a gente ocupa no meio dessas relações. Então, por isso que ele fala no texto que não faz sentido a gente pensar em o que é causa, o que é efeito, se é o hábito que causa o campo, se é o capital que causa o hábitos, ou coisa assim. Para ele não faz sentido, está tudo misturado, está tudo em relações de causalidade sobre determinadas estruturais. Eu falei isso tudo, vocês devem estar me olhando com uma cara de não sei o quê. Por quê? Porque isso vai muito, mas muito contra o que o senso comum coloca sobre como a gente deve perceber o mundo, como a gente deve agir no mundo. É isso que eu acho muito doido assim, da análise bourdieusiana, né? Ela te coloca nessa posição de você tentar perceber os invisíveis, não o que a gente vê na nossa frente. E eu acho que isso é muito interessante. Então, o último tópico, o último mesmo dessa aula, que é essa reflexividade que o Bourdieu fala, que vocês devem ter entendido só um pouquinho, e a gente vai discutir melhor na última aula, ela tem que ser coletiva no campo científico, ela não pode ser só de uma pessoa, ela só vai ter a força dela para poder gerar melhorias no processo mesmo de chegar na verdade, porque no fundo é isso, o Bourdieu ele não é pessimista nesse caso, ele acha que a gente pode sim melhorar cada vez mais o processo científico, que é diferente de uma posição de muitas das pessoas que chamam de relativista, falam, não, que, como não existe verdade histórica, então não existe verdade, então a gente pode fazer o que quiser, essas coisas meio Nietzscheanas, Foucaultianas, Latournianas também, né? Que eu não vou entrar nessa discussão, mas a posição do Bourdieu não é essa, não é uma posição de desespero, de achar que não pode se conseguir verdade. Mas se a gente conseguir essa reflexividade coletiva, todo mundo conseguir se objetivar, todo mundo conseguir cumprir o seu papel de cientista no campo, a gente chega no que ele chama de vigilância epistemológica, que é outro conceito que ele puxa lá do Bachelard, lembra que eu falei do início? O que quer dizer vigilância epistemológica em sua forma mais simples? É simplesmente não dar opiniões sobre algo que a gente não conhece, ou que a gente não sabe formular claramente. Não, se a gente não conhece alguma coisa, você faz pesquisa. E quando você faz pesquisa, você tem que se lembrar que você é um objeto também nesse campo científico, nesse campo da sua pesquisa, vai ter várias coisas que você vai levar em conta. Então, não é achar que você é um gênio, que você sabe tudo, que você pode meio que naturalmente expandir tudo que você sabe para outros objetos e coisas assim, não é. É entrar de cara na lógica da prática da pesquisa científica, né? E para ele, todos os cientistas têm que fazer isso, os cientistas de modo geral não fazem isso. É aí que a gente chega, né? Isso é meio utópico? Sim, provavelmente, é bastante utópico, mas por exemplo, e eu juro que é assim que eu estou terminando, quer dizer, mesmo num curso como esse, que a gente está agora, né, que eu chamo de breve introdução, que eu falo breve com toda a honestidade possível, quer dizer, a gente está na pontinha da pontinha do iceberg dos estudos bourdieusianos, tudo que ele pensou e tudo que ele produziu, né? O cara é uma pilha de quase 1 metro de livro, assim, um negócio maluco de fã. Mas isso já dá a vocês, eu acho, elementos para começarem a praticar essa vigilância epistemológica. É muito fácil alguém chamar a gente para dar opinião sobre vários assuntos que a gente não domina.
Especialmente quando a gente fala, não, eu sou um cientista, eu sou um sociólogo, eu sou um intelectual, eu sou um acadêmico, eu sou um estudante para ser intelectual, para ser acadêmico, para ser cientista. Quer dizer, isso é muito difícil. Quando alguém pergunta a nossa opinião sobre qualquer coisa, é muito difícil de falar, eu ainda não sei bastante sobre isso, eu preciso estudar, eu precisaria pesquisar. Eu não tenho como te dar uma opinião fundamentada numa prática científica correta, né? E o fato disso ser difícil, a gente tem essa dificuldade, a gente sente isso, a gente não gosta de falar isso, né? É um exemplo daquilo que eu chamei de desconhecimento, né? O desconhecimento que aparecia no campo artístico e que agora eu estou trazendo para o campo científico. A posição normal, não bourdieusiana em relação à ciência, é uma posição do que o Bourdieu chama de desconhecimento. É o cientista que acha que busca essa verdade eterna, quase de Deus, ou da natureza, ou sei lá o quê, ao qual apenas essa pessoa que faz a ciência tem acesso, que é a pessoa que está nessa luta grande, que se sente desconfortável em aceitar exatamente esse caráter histórico, esse caráter contingente, esse caráter de auto-objetivação do que a ciência efetivamente faz para o Bourdieu. É isso. Notem, por exemplo, um pequeno exemplo ridículo dessa vigilância epistemológica, que no início da aula, quando eu falei do futebol, eu falei, a gente pode fazer uma hipótese de que os grandes clubes estão tentando se consolidar no campo. Eu não falei que os grandes clubes estão tentando se consolidar no campo da minha autoridade de pesquisador bourdieusiano. Não. Eu falei, a gente pode fazer uma hipótese, eu teria que avaliar isso. É isso. No fundo, é simplesmente isso. É não se colocar como dono da verdade, é não se colocar como alguém que sabe coisas que não pesquisou, que não estudou, que não trouxe nessa prática científica do jeito que ela deve ser feita. Então, é só um micro exemplo. Eu não estou dizendo que eu sou perfeito nisso de jeito nenhum, eu erro isso o tempo todo, eu fico pensando no que eu falo o tempo todo, aqui mesmo na aula de vocês, eu tomo muito cuidado, porque às vezes eu acho que eu estou sendo mais profeta que professor de vez em quando. Então, são coisas que vêm e voltam. Mas eu espero que vocês tenham conseguido pegar um pouquinho disso que eu quis dizer e de que toda essa discussão que tem, nossa, páginas e páginas e páginas escritas sobre isso. Então é isso. Na próxima aula, a gente vai terminar o curso, na sexta-feira, com uma análise um pouquinho mais meticulosa exatamente de como fazer pesquisa em moldes bourdieusianos, levando em conta isso que ele chama de reflexividade e reflexo, né? E quais são as consequências disso, né? Então aqui eu coloco, como sempre, uma bibliografia dos textos principais do Bourdieu sobre a ciência, né? Então tem o Ofício de Sociólogo, que saiu pela Vozes, tem esse O Campo Científico, que está nessa coletânea do Renato Ortiz, que eu mencionei, aí o livrinho da Unesp, Usos Sociais da Ciência, o livro que vocês leram hoje, Ciência de la Science, que eu não citei em português, porque com aquela tradução eu não cito de novo. Se tiver que ler em português, é óbvio, é melhor ler uma tradução ruim do que não ler nenhuma tradução, mas quem puder ler em inglês, ler em francês. E aí os textos, eu não mostrei no do Polanyi, o Bourdieu ele cita o Michael Polanyi no texto que vocês leram, e é esse livro aqui, chama Conhecimento Pessoal, que é um livro muito interessante também. Eu nem sabia que tinha sido traduzido, eu descobri agora, pesquisando para a aula, foi uma tradução em Portugal, não sei se é boa, mas existe em português, então, chama Conhecimento Pessoal para uma filosofia pós-crítica. Então, gente, é isso por hoje. Temos um tempinho para perguntas, que eu nunca consigo falar pouco. Eu espero que a aula tenha dado para entender um pouco, né? O tema da ciência é o meu tema, né? O tema que eu estudo. Então, eu tendo a falar bastante. Eu posso mandar essas bibliografias por e-mail, Fabrício. Eu também vou dar para vocês a gravação, né? Vocês podem pegar a bibliografia na gravação, mas eu posso. Acho que no final, vamos fazer assim, no final do curso eu mando essa bibliografia para todo mundo. Gabriela, eu posso falar sobre objetivação, mas eu não vou, porque esse é o tema da próxima aula, tá? Então, na próxima aula eu vou falar bastante. E sim, Luciana, tudo isso que eu falei, essa aula
foi muito homóloga a aula do campo da arte. Eu acho que, no fundo, eu falei das mesmas coisas para campos diferentes. Isso que eu acho bacana. Então, eu acho que tudo isso que eu falei de nossa perspectiva relacional e burguesiana. Sim, Marcelo, é um pouco por aí. A perspectiva do Bourdieu é que a gente não pode... De novo, quando fala que não existe o gênio, não é que não existam pessoas excepcionais, não é que não existam pessoas que são pontos fora da curva, mas mesmo essas pessoas, elas não fazem nada sozinhas. No fundo é isso que ele quer dizer. Elas têm por trás todo um campo, todo um hábito, todo um capital, que permite a elas ter probabilidades maiores de se destacarem nas posições que elas escolhem. Então, no fundo, isso é importante. Ele não quer dizer que todo mundo é igual, que todo mundo é medíocre, não é isso que ele quer dizer. Tá? É um pouco isso, só que ninguém consegue se destacar, ninguém consegue, de certa forma, pôr esse talento que elas têm para funcionar, se isso não estiver relacionado com todas as disposições, com todas as estruturas estruturantes do campo, com todo esse capital que pode variar de campo a campo. Então, é um pouco isso. E sim, essa perspectiva vale para a arte também. É um pouco... Isso é uma coisa que acontece muito na história da arte, mas também na história da ciência, né? Por exemplo, para dar o exemplo do impressionismo, né? Aí começa a aparecer um monte de pintor impressionista na França no segunda metade do século XIX. Tem o Manet, o Monet, o Toulouse-Lautrec, o Gauguin, o Pissarro, e sei lá mais quem, o Degas. Eles começam a formar essa escola do impressionismo. Aí, depois, vem algum historiador da arte e fala, nossa, no século XVI tinha um pintor italiano na Sicília que pintava igualzinho esses caras. No fundo é isso que o Bourdieu quer dizer. Se você não tiver o campo e o capital por trás, não importa que esse pintor tenha feito aquilo no século XVI. Ele não consegue reconhecimento por isso. Ele não consegue capital por isso. Porque as condições do campo, as condições do hábito, as condições do capital não davam condições para que ele desenvolvesse as coisas do jeito dele. Esse pintor do século XVI, ele terminou na miséria e desconhecido porque ele não pintava a arte que era a arte reconhecida da época dele, que era a arte religiosa, a arte de igreja, a arte assim. De novo, esse é um exemplo que eu estou inventando, tá? Mas eu sei que existem casos assim na história da arte e casos na história da ciência, de gente que fala, gente que falava as mesmas coisas que o Einstein dizia já no século XVIII, isso pode existir, mas é que no fundo não adianta, não é questão da pessoa, é questão de quando que essas ideias passam a fazer parte do campo e passam a fazer coisas. Branca, sim, mas é para a aula que vem. Desculpa. Como é que chama? Cliffhanger, né? Não vou dar spoiler agora. Esperem o próximo capítulo. E deixa eu ver da Luciana. Autonomia. Sim, então, eu não entrei aqui, como eu falei, a aula passada eu enfatizei mais a coisa do campo e da autonomia do campo, e eu não entrei na questão... E hoje eu enfatizei mais a questão do hábito científico, eu não entrei na questão da autonomia do campo científico. Mas existe um processo de autonomia do campo científico, do mesmo modo que existe um processo de produção do hábitos artístico, que eu não falei na aula passada, eu poderia ter falado, e hoje eu falei do hábito científico. Então, sim, existe tudo em todos os lados, tá? E o Bourdieu desenvolve essa coisa, eu acho que eu mencionei rapidamente a questão do hábitos artísticos, exatamente nesse estudo que ele faz sobre Manet, que não foi traduzido, mas no estudo que ele faz sobre Flaubert, o Gustave Flaubert, que está na Regras da Arte, e esse sim tem em português, esse dá para ler. Tá? Então, acabei de recomendar, ler a primeira parte da Regras da Arte, sobre Flaubert. Isso, esse mesmo. O que eu tenho aqui? Deixa eu pegar aqui. Exatamente...
Isso, é o prólogo e a primeira parte do Regras da Arte. É um dos principais exemplos que a gente tem em português, não é o único, tá, gente? Eu falei da produção da crença, esses textos também tem coisas assim. Tá bom? Alguém mais quer falar alguma coisa? Vocês estão todos apavorados com tudo. Eu sei que a sala foi pesada, eu juro que eu tento não fazer pesado, mas é que eu tô... Então, Eduarda, não, ele não atua no pensamento pós-moderno, embora algumas das fontes dele sejam, ou alguns dos diálogos dele sejam com o pensamento pós-moderno. De novo, falar pensamento pós-moderno é uma grande complicação, porque existem 500 tipos de pensamento pós-moderno. E ele está mais próximo de alguns do que dos outros. Mas, no fundo, uma coisa que diferencia o Bourdieu de algumas pessoas que a gente pensa meio que automaticamente quando pensa em pós-moderno, Foucault, Lyotard, Derrida, né, esse turno assim, é que o Bourdieu ele não cai. Que nem eu falei, para ele existem verdades transhistóricas, de certa forma, que é uma coisa que esses caras todos negam. Eles falam que tudo que a gente faz, dependendo do contexto, e só se coloca como transhistórico, como coisa do poder nietzschiano, né, aquela coisa de uma imposição, que para o Bourdieu existe. Ele leva isso em consideração, mas como eu tentei mostrar hoje, isso não é suficiente para destruir a racionalidade do campo científico. Então, nesse caso, o Bourdieu ele vai contra esses pós-modernos e tem um debate sobre isso também. Na França, obviamente, né? Os franceses, obviamente, vão debater sobre isso, mas que é uma posição bem interessante também. A gente não pode jogar o Bourdieu no mesmo saco dos pós-modernos, mas ele, obviamente, ele tá nessa discussão. E desculpa se vocês ouviram um gato passando e uma criança gritando, porque a aula de casa é assim, né, gente? Mas é um pouco por aí, tá? Algo mais? Não sei se eu esqueci alguma coisa. Sim, e o texto da aula que vem é o texto que eu mandei para vocês, tá, gente? Leiam aquele. Essa tradução eu garanto que não é ruim. Se é boa, eu não sei, mas que não é ruim, eu sei. E se alguém não tiver esse texto, por um acaso, não tiver recebido o e-mail, me avisa, que aí eu mando para vocês, tá bom? É a tradução que eu fiz do Objetivação Participante. Então, não se esqueçam disso. Todo mundo tem? Acho que espero que tenha. Senão, eu mando para vocês. Senão, acho que a gente encerra. Não apareceu mais nada. De novo, eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que não tenha ficado muito difícil, que eu não tenha viajado demais, porque esse é um tema que eu acho que a gente tem menos familiaridade também, que eu falei, né? Na Academia Brasileira a gente tende a não estudar muito essas questões da ciência e do pensamento científico, e eu acho fascinante, então eu acabo me empolgando um pouco, mas é um pouco por aí, tá bom? Obrigado, gente. Então, até sexta. Cuidem-se. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Para a gravação. Eu vou passar, tá, gente? Prometo que hoje vocês recebem a gravação das 3 aulas. Prometo, mão no coração.